Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Como sempre, e de praxe, começo com os nossos apoiadores. Top Art, tudo em esculturas, decorações. Top Art, entre em contato pelo telefone 51998885757. Boria Cosméticos, fábrica de cosméticos capilares, produtos de alta qualidade feitas com materiais importados e nacionais. Linha completa para todos os tipos de cabelo. Site www.boreacosméticos, tudo junto.com.br. Instagram, @boreacosméticos. Alfascar, tudo o que você precisa para a manutenção do seu carro e prevenção. Fica na Arthur Bernardes, número 55, Bom Sucesso, Gravataí. O telefone é 51-997-817-757. Espaço Essencier, cursos e terapias. Também em Gravataí, Arthur Bernardes, com novas instalações. E o telefone é 51-991-844-886. Lords Club, Fábio Joel dos Santos, produtos para sua barbearia. Pelo telefone 51-980-524-541. Muito bem, pessoal. Hoje temos um programa muito interessante, diferente. E vamos falar sobre 3 assuntos com um convidado especial altamente capacitado sobre esses temas. Seres, cura e progressão. Para isso, está comigo o mestre Paulo Flores. Muito boa noite, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui participando no programa para os nossos ouvintes e assistentes, para passar essa informação nova para muitos e sempre de positividade. E, bom, gostaria que então começasse, se quiseres, mencionando um pouco sobre tua trajetória, te apresentasses e depois entramos com os temas, bem à vontade. O meu nome é Paulo Roberto Flores Sortegaray, né? Eu dificilmente uso porque fica muito grande, né? Fica muito longo. Então, como é que eu vou explicar aos senhores? O primeiro assunto seria... Seres. Os seres, Bom, isso, quanto aos seres, é algo muito sério, é algo que eu respeito muito, sabe? E é algo que se prova, né? A maior parte que a gente vê falando nisso, né, são, não digo todos, mas são pessoas que querem se promover em cima dos seres, né? Quando estamos falando em seres, estaríamos falando mais especificamente assim um enfoque ufológico. Ufológico, Isto, para deixar mais claro para o pessoal aí. Eu não, o pessoal não me conhece muito porque às vezes eu sou convidado para algum congresso de ufologia, mas eu nunca participei assim, até porque as pessoas gostam muito de levar fotografias, né? E falar muito sobre esse assunto, e daí tu
eu acho que seria muito cansativo, tu não vê nada e as pessoas falam sobre aquilo, né? Então, eu acho que eu sou a única pessoa aqui no Brasil que consegue mostrar a realidade mesmo, né? Então, para mim foi uma experiência muito boa, uma experiência que me ajuda muito e faz também com que eu ajude as pessoas. Então, eu só tenho que agradecer aos seres por tudo aquilo que eles têm feito pelos seres humanos e por mim. Quando foi, não sei se é o caso de mencionar, com que idade, ou quando foi o primeiro contato, aproximação, ou alguma coisa assim, manifestação? A primeira vez eu estava. É um assunto meio complicado, meio longo, mas a primeira vez eu tinha uns 8 anos de idade. Então eu tive alguma coisa que as pessoas chamavam de paranormalidade. Eu nunca me achei um paranormal, né? Então, daí meu pai e a minha mãe resolveram me mandar para a casa da minha avó, porque os meus irmãos nenhum tinha esse tipo de problema, né? Então, primeiro... Problema entre aspas. É verdade. Então, a paranormalidade eu classifico como medo, né? Então, eu estava no meu quarto, deitado para dormir, então, de repente, a porta se abria, os meus brinquedos se mexiam, eu via os rostos e tudo, sabe? E eu sou uma pessoa totalmente sadio desde menino, né? Nunca tive problema com doença nenhuma e nenhum tipo de doença mental, né? Então, daí eu fui para a casa da minha avó, isso me deu muito trabalho, muito transtorno, né? Porque eu falava muito também sobre essas coisas com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. E eles cansaram. O meu pai era da maçonaria e eles cansaram disso. Então eles queriam me ver fora dessas coisas, sabe? Então eles pensaram que me ajudando, eles me mandariam para a casa da minha avó, numa fazenda, e eu ia me livrar de tudo isso. E para minha sorte foi muito difícil mesmo. Então, daí fenômenos aconteciam, né? E únicos amigos que eu tinha lá, que eu consegui fazer, foram os animais, porque as crianças não queriam brincar comigo, porque naquela época o pessoal era muito fechado, né? Muitos religiosos e coisas, o pessoal era muito religioso, né? Da religião católica, acho muito bonita. Então, de repente, disseram que eu tinha parte com diabo, demônio, essas coisas, né? Isso não existe, nunca existiu, né? Então, daí eu não tinha amigo para brincar, então os meus amigos eram animais, cavalo, gado, né? Então eu me tornei amigo deles de verdade, eu brincava com eles, mas era uma pessoa muito só, assim, sabe? E se eu falasse para minha avó, né, ou para o meu avô, ou para os meus tios lá, né, sobre esse assunto, eu vi tal coisa, daí eu apanhava, né? Foi programado assim, para me tirar aquilo, né? Então, daí um dia eu estava deitado debaixo de um pé, é uma planta chamada ovaieira, eles chamam lá na região, né? E do lado era uma amoreira. E daí eu estava olhando pelo vão dos galhos, né? E daí eu vi algo estranho, assim, como se fosse 2 pratos, um grudado no outro, assim, sabe? Bem devagar, aquilo veio vindo, e eu vi que era um objeto muito grande, assim. Mas e eu tinha uma necessidade de falar, e eu disse, poxa, eu vou lá falar. Mas aí o medo falou mais alto e eu não falei. Eu não falei nada para minha avó. Então, daí
depois eu comecei a ir pro campo, né? Saía da porteira e ia para o campo aberto mesmo. E daí tinha tipo uma montanha de pedra de uns 25 metros por aí. Então eu sentava lá em cima e eu tinha muita saudade, assim, do meu pai, da minha mãe. Eles, no caso, assim, né? Eles eram tudo que eu tinha, sabe? Então, de repente, de uma hora para outra, foi como se eles tivessem me abandonado, mas era para o meu bem, né? Então, daí eu sentava lá e ficava pensando, poxa vida, a minha casa fica para lá. Se eu pudesse voar, eu iria para minha casa, ou se eu pudesse fugir daqui, mas não tinha condições nenhuma de fazer isso, né? Eu era muito criança. Então, daí, um dia eu estava sobre essa pequena montanha e eu vi aquele objeto novamente, daí ele devagar baixou sobre o campo assim, mas não tinha barulho, não tinha nada, era uma coisa silenciosa. E daí de dentro ali saíram duas pessoas, eu digo, sabe, quase parecido com um humano, porém magrinhos assim, não tão alto, né? E daí eu fiquei olhando para eles, eles olhando para mim, me deu medo, né? E daí eu fiquei olhando, eles me olhando, né? E daí eu ouvi uma voz assim dentro do meu cérebro, né? Que falou assim, não tenha medo, a gente gosta muito de ti e a gente gostaria de te ajudar. Mas tu tem que cooperar com nós para que a gente possa te ajudar. Daí eu respondi assim, mas de que maneira e o que eu estou fazendo, e, sabe? Eu me senti como se fosse culpado de tudo aquilo, né? Daí eu fui embora, né? E daí não olhei mais para trás, nada. E fui para casa. Daí eu falei e eu apanhei. Apanhei muito mesmo, né? Então daí eu pensei, mas eu vou voltar lá novamente, assim. Era o único lugar que eu tinha, assim, para ficar sozinho, assim, sem me incomodar, para ele estar me vigiando, né? Ou seja, a minha avó, a minha família. Então daí voltei para a montanha. Daí, de repente, eu vi novamente aquilo, né? Falou novamente, não tenha medo, a gente vai começar a se aproximar de ti, sabe? Tu é uma pessoa boa, tu está sofrendo e a gente sabe que você tem muita saudade da tua família, né? E então você está sofrendo muito, muitas vezes você chora e a gente gosta de você e a gente vai te ajudar. Daí eu disse, mas de que maneira? Sabe? Como é que eu vou sair daqui? Era tudo o que eu queria, né? E daí eles falaram, não te preocupa, não te preocupa com isso, que nós vamos amadurecer arrumar uma maneira de te botar feliz, para que tu possa alcançar aquilo que realmente tu precisa. Né? E daí eu fiquei viciado naquilo, né? E daí eram um dia às 14 horas mais ou menos, eu fui do outro lado numa montanha muito grande, eu tinha mania de deitar e ficar olhando para cima. E eu vi uma estrela muito grande, sabe? Eu pensei, poxa, que bacana, que bonito, uma estrela de dia, né? E daí fiquei olhando e dormi, eu acho, sabe? Quando eu me dei de conta, eles estavam do meu lado, assim. Mas, na verdade, eles não mexiam a boca para falar comigo. Por né? telepatia. Então, daí eu pensava numa coisa para falar e eles respondiam, né? Sobre o meu cérebro, né? Então, e eu fui fazendo aquele tipo de amizade, sabe? Daí depois, com
o passar do tempo, né? Meu pai e minha mãe foram me buscar e no dia que eu vi meu pai e minha mãe, eles eram tudo, sabe? Poxa, tudo que eu tinha na minha vida era eles. O amor era muito grande, né? Tanto é que quando a minha mãe saía, que eu estava na minha casa, eu pisava nos lugares que ela pisou e dizia assim, puxa, tomara que ela volte logo, né? Então, daí eu olhei para eles e eu não senti mais aquele amor que eu sentia, sabe? Aquela coisa. Daí eu pensei assim, poxa, é assim que funcionam as coisas, sabe? É assim que funciona. Daí um dia eu fui num velório, faleceu um fazendeiro e eu fui lá num velório, né? E daí eu pensei, poxa vida, as pessoas morrem, a minha mãe vai morrer um dia, meu pai vai morrer um dia. Então eu fui descobrindo as coisas assim por mim, sabe? Então, daí eu acabei voltando para minha casa e me desliguei, mas eu sempre, aquilo vinha na minha cabeça, aquelas lembranças e tudo, né? Então, daí eu estava numa cidade depois aqui chamada São Luís Gonzaga, né? Aqui, conhece? Eu estava ali e daí um dia eu estava apanhando umas guavirova e daí eu vi aquele mesmo objeto e daí eu vi realmente eles, sabe? E daí eles me falaram, né? Sobre a vida, sobre como tudo funcionava assim. E aquilo é como se eles te incutissem na tua cabeça que tu não esquece nunca, sabe? É algo muito poderoso, é algo muito fantástico. Então, as pessoas falam que existem muitos seres assim, várias, como se chama... é difícil meio que de me expressar, né? Raças, E na verdade não, existem duas raças quando muito, duas raças. E as pessoas procuram, estão sempre olhando para o céu, assim como eles olham para o céu, falam em Deus, olham para o céu, né? Então eles falam muito em disco voador, sabe? Então daí eu acho assim, os caras já estão aqui, já estavam aqui há muito tempo, sabe? Então, esses avistamentos que as pessoas veem aí, eles veem uma estrela cadente, qualquer coisa aí, e eles contam uma história. Não vou dizer que seja todo mundo que minta, não. Muitas coisas são verídicas, né? Então, daí eu acabei tentando me desligar disso, né? Daí eu vim embora, né? Daí vim para cá e daí eu fui ali para a Serra do Umbu, ali passa São Francisco, entra à direita para sair em Maquiné, né? E daí eu dei de frente com eles mesmo, né? E daí eu tive uns 3 diálogos, daí eu viciei, sabe? Então é uma coisa tão forte, tão difícil, sabe? Eu acho que se existisse uma droga, ela não era tão forte. Tu és o que chamam ou denominam de um contactado. Uma informação interessante que tu colocaste aí é sobre existirem, chamaremos de raça, 2 raças, enquanto outros geralmente falam que tem várias, 10, 16, e grises, e anunnakis, e reptilianos, e sei lá, arturianos, e por aí vai indo, né? Então é muita desinformação, então ou as pessoas sentem necessidade, uma solidão, ou é uma fuga deles, né, para falar sobre isso. Eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque é muito difícil das pessoas que
estão me vendo, ou me ouvindo, ou vendo nós conversar aqui, acreditar. É quase que impossível, né? Tem muitas pessoas que podem cair de pau em cima de mim, olha, mais um mentiroso. Mas não é. Então, ali na Serra do Umbu, ali, eu tenho umas terras lá, então, frequente, até hoje, mas na realidade, podia estar chovendo no inverno forte, frio, aquelas chuvas, Tu ias para lá. eu ia para lá, eu tinha necessidade de ir para lá, Interessante. né? Chegava lá todo molhado, mas eu tinha que ver eles, entendeu? Então, como eu falei, eles habitam o centro da Terra aqui. Eles não vêm de tão longe como as pessoas dizem, sabe? Então, aqueles objetos são muito velozes. Eu vejo pessoas falarem que, como foram abduzidos, foram raptados por, né? A outros planetas, etc. E tal. Isso não é uma verdade, porque eu vi os objetos e eu vejo seguido, né? E se nós humanos entrarmos num objeto daqueles objetos voadores, e ele der uma arrancada do jeito que ele dá, assim, o nosso estômago, as nossas vísceras saem pela boca, os olhos explodem. Nós não, se um avião, um caça, te bota nocaute, tu imagina, né? Então, eu tenho, eu não digo contato, uma vivência com eles, eu tenho de verdade, sabe? Então, eu não gosto de falar sobre isso, porque amanhã depois tem muita gente atrás lá, Aí é a opção deles, né? prejudicando a natureza, eu preservo a natureza, eu cuido para o pessoal não caçar, eu faço uma série de coisas, né? Então, uma das vezes que eu fui, um dia eu estava bastante magoado, né? E havia umas pessoas que não eram legais, assim, aqui mesmo na cidade de Canoas. E daí eu vi eles e daí eu disse assim, poxa, por que que fulano e ciclano são tão ruins, fazem tanto mal, né? E eu toda hora perguntando, mas por quê, sabe? Daí ele falou como se tivesse falado dentro da minha cabeça, é fantástico assim. Por que que a palavra por quê dificulta tanto a vida daqueles que perguntam por quê? Daí eu pensei, poxa, é um tapa na cara para mim, então não vou perguntar. E também, eu falei também sobre outras pessoas, assim, também que eram ruins, né? E que faziam coisas erradas, muitas coisas erradas, né? E daí falou assim, ó, por mais sábio que seja o humano, por mais correto, jamais poderá apontar os erros dos seus semelhantes sem olhar para dentro do seu próprio eu e ver se nunca cometeu os mesmos erros ou se nunca os cometerá. Eu pensei, poxa, é outra bomba, né? Então, eu realmente, eu tenho contatos assim, não digo contato, sabe, eu tenho uma esposa, eu tenho uma esposa, minha família é bem pequenininha, né? Então, mas eles são a minha família, Claro. sabe? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho um filho chamado Júnior, né? E um dia eu sofri um acidente de moto, eu não quebrei nada, baço, tudo, né? E eu estava bem dizer morrendo em cima da cama, né? E daí a minha esposa falou assim, ô Paulo, eu chamo um médico, vamos para o pronto-socorro. Eu falei, não, porque se eu faço tantas coisas pelas pessoas, claro que não sou eu que faço, é algo importante, muito mais importante do que eu não sou nada, eu sou só um veículo, né? Exato. Então, daí eu não queria, e eu estava muito inchado, estava desse tamanho, eu não caminhava, eu urinava com dificuldade, eu pensava com dificuldade. E daí eu falei para ele, ô meu filho, tu faz um favor pro teu pai? Faço. Pega o carro e me leva lá nas esferas. E daí eu fui, ele me levou, e para caminhar é um trajeto
como se chegasse ali no final dessa rua, tem uma vala assim, e ele me levou, às vezes me botava no ombro, ele tem muita força, e às vezes eu quase me arrastava. Daí eu disse, me põe deitado aqui nas esferas. E daí ele disse, pode. E tinha uma casinha lá de um senhor, né, que era muito bacana, assim. Mas o frio, tu tinha que ver, eu cheguei lá, era uns 5 minutos para meia-noite, mais ou menos. Bom. O frio, olha, era intenso, eu acho que seria um abaixo de zero, eu acho, não sei. Era muito frio. Eu poderia ter morrido de hipotermia. E eu estava com uma jaquetinha que não valia nada. E daí eu disse, me põe deitado, me ajuda a me deitar aqui e vai para lá, vai dormir, vai para a beira do fogo. Amanhã às 7 horas da manhã tu volta. Se eu morrer, não chora, fica feliz, porque todo mundo morre, né? E daí ele pegou e disse, poxa, mas eu não quero te deixar sozinho. Eu disse, mas tu não pode ficar, sabe? Eu vou tentar sobreviver para cuidar mais tarde de ti, para cuidar de vocês. Então daí ele foi. E daí eu deitei de barriga, estava deitado de barriga para cima, eu fiquei olhando para cima e eu falei assim, poxa, eu acho que isso tudo dos seres foi uma ilusão da minha cabeça, assim, sabe? É uma ilusão, poxa, eu acredito que eu ajudei tantas pessoas, contribuí para que as pessoas fossem ajudadas, né? Mas eu estava então mentindo para as pessoas, né? Então foi tudo uma encenação, uma mentira, e eu acreditei muito, eu levei muita fé no que eu fazia, né? Quantas vezes chorei de ver pessoas doentes, com fome, né? Daí, então, eu comecei a sentir um calor, sabe, muito forte. E daí eu vi vários rostos assim me olhando. Sabe aqueles que a humanidade chama de cinzentos? Isso. Eles mesmos, sabe? Só que não são tão pequenininhos como as pessoas dizem, né? Então é como se fosse uma roda assim em volta de mim. E daí falaram como se fosse dentro da minha cabeça, não te preocupa. Eu disse, mas isso deve ser uma visão, o delírio da morte, porque eu quase não respiro, né? Eu estava na última mesmo. Então, daí eles falaram, fica calmo, tranquilo, que tu vai ficar bom. Eu disse, mas isso tudo é um sonho. Eu preciso dormir então. Não é um sonho, essa é a realidade. E daí me deu um calor, e eu não vi mais nada. Daí, pelas umas quase 8 horas da manhã, era 7 para ele estar lá, a gente nem se preocupava mesmo com isso. Eu respirei e eu não estava mais inchado. Não estava inchado nem um pouquinho, pulmão tranquilo. Daí fiz assim com o braço direito, poxa, espichei as pernas devagarinho, virei para um lado e para outro, poxa, eu estava perfeito. E daí nisso meu filho chegou, pai, tu tá vivo, se abraçou em mim, chorou, a gente chorou junto, né? Então, daí eu levantei, ele disse, eu vou te ajudar a levantar, daí dei a mão, eu disse, não, mas não precisa. Daí eu caminhei assim, imitando aquela volta que eles fizeram em volta de mim, olhando, sabe? Eles olhando para mim, eles giraram assim, olhando para o meu rosto, e é como se eu tivesse indo embora, assim, foi uma coisa bacana. Mas me deu medo. O lugar que tu chama, quando solicitaste que o teu filho te levasse nas esferas, tu destes o nome das esferas para esse lugar que tu te encontra, é isso? Esse lugar para mim é um lugar sagrado. Perfeito. Né? Então, há muitas pessoas, como eu disse, vão achar mais um mentiroso, mas não é, isso é uma coisa que eu guardo. Fora os segredos que existem lá, que isso eu não conto para ninguém, né? Perfeito. Então, daí eu acabei... Deixa de ser segredo. Daí eu
Depois peguei, caminhei sozinho, tem uma lombadinha, voltei, eu disse, poxa, eu tô bom. Curado. Daí sim, daí eu acreditei cegamente que eu estava vivo. É fascinante, olha, sinceramente, eu achei bacana. E temos limites de tempo. Então, usamos um bom tempo falando de seres que foi muito bem aproveitado e provavelmente façamos outro programa para dar continuidade. Não, com certeza. Segundo item marcado que tu tinhas era sobre cura. No caso, esses seres te habilitaram, te ensinaram a ajudar as pessoas a se curarem. Não sei. É assim, ó. Como é que quando eu era menino, que eu te falei que eu estava na minha avó, né? O gado lá teve uma febre, uma doença chamada aftosa, né? E estava morrendo muito. E daí pediram, eles falaram que era para fazer um cercado no lodo e botar todo o gado lá para dentro e tratar o gado, né? E eles fizeram e o gado sobreviveram. E daí depois um animal ficava doente, eu tinha uma capacidade que eu não sei da onde vinha e como é que acontecia, né? Então, e daí acontecia as curas. Daí depois a minha avó tinha muitos amigos, né? E daí todo mundo começou a me ver com os olhos diferentes. Aí é como se eu fosse um santo, um anjo, sabe? Primeiro eu era demônio, depois eu era o anjo, né? E ela me obrigava a falar com as pessoas. Então tinha pessoas que tinham problemas de coluna que não andava mais, andava, voltava a andar já na primeira pegada, né? Tumores, leucemia, que naquela época eu tive uma priminha que teve leucemia, né? E então eu escrevia também, sabe? Né? E também uma capacidade, eu desenho boneco daqueles de pauzinho, né? Aquele bonequinho, não sei desenhar, sou zero nisso. E então eu pegava 2 lápis de pedreiro e prendia numa mesa e pensava numa pessoa que já faleceu, quando a pessoa me dava o nome, e daqui a pouco saía o rosto sem conhecer, sabe? E mensagem em vários idiomas, assim. Que chamam de psicografia, o desenho, interessante. Eu nunca fui para dentro dessa área de religião, assim, sabe? As pessoas perguntam, tu é espírita? Eu falei, não, eu não tenho religião, sabe? Eu sou um cara do mundo da mente, né? Mundo do cérebro, né? Então, agora eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Então, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Uma pessoa com um tumor no cérebro, né? Ele vai ao médico, claro, eu respeito a medicina, os caras são bons, sabe? Eles são bons, não estou puxando o saco, né? Não estou com medo também deles, nada, né? Porque eu não faço nada errado. Mas uma pessoa com um tumorzão muito grande no cérebro, ele vai ao médico, ele faz todos os exames e é constatado, né? Daí ele 150 mil saía mais ou menos a operação e o próprio médico falou para ele, olha, tu pode ficar na mesa da óbito, né? E pode ter várias sequelas. Daí ele disse, não, eu não quero, tu vai morrer em poucos dias. Daí essa pessoa foi lá nas esferas, né? E então depois foi embora para Santa Catarina, mora lá. Fez todos os exames, só uma casquinha. Aí me diz como é que funciona. Né? Pessoas com tumores, por exemplo, melanoma, que o enxerto não pegava mais. Né? A maior parte das pessoas que me procuraram são pessoas com os dias contados. Tem pessoas de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, sabe? Tem um menino lá que eles iam amputar a perna dele aqui na virilha, eu acho que ele tem uns 12 anos, né?
seria por uma sexta-feira, né? E está lá o menino. Então, isso também me causa um espanto muito grande, sabe? Porque eu nunca fui religioso, eu nunca busquei nada disso, sabe? Então, uma coisa é como se fosse uma coisa forçada que acontece comigo, sabe? Eu não gosto de fazer isso, sabe? Eu não gosto, eu não gosto de multidão, eu até quero deixar claro para as pessoas evitar de me procurar, eu não gosto de multidão, existe a medicina, né? Existem outras coisas, né? Então eu não gosto mesmo. Então, pessoas com um tumor no cérebro, 2 no pulmão, né? É uma senhora evangélica até. E, e tuberculose. Bah. Perfeita, né? Mas eu não acredito em milagre. Eu acredito no amor, que o maior combustível que existe entre nós é o amor. Eu acredito muito nisso. Eu não estou fazendo tipo, né? Eu sou uma pessoa muito sincero, né? E se tu vê os casos, é inacreditável assim, sabe? Aí pergunta como é que funciona. Eu não sei, né? E religiosos, vai de todos os tipos de religião vão, sabe? Então o que eu quero evitar também é que eu não quero multidão. Se eu quisesse, se eu tinha 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, eu tinha seguidores, né? Eu não quero isso, não. Não quero, porque quando tu não identifica certas coisas, né? De repente posso estar cometendo um erro, porque existe também uma coisa, existe os curandores, eu não me considero um curandor, sabe? Não me considero mesmo, porque eu não gosto de fazer isso, né? Então, como é que eu vou te explicar? É uma coisa muito complicada, assim, muito complicado mesmo, né? Então, é difícil de se lidar com isso. Eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, né? E na minha família não existe ninguém doente. Que legal. O único exame que eu fiz na minha vida foi para ver que sangue eu tinha, que é o B positivo. E o meu filho insistiu um dia para mim fazer um exame de próstata. Daí eu disse, eu não vou fazer isso, né? Que era aquele toque, eu não fiz. Mas eu fiz o PSA aquele, normal, né? Então, é aquilo, sabe, né? É muito complicado. Interessante. Então, tu encontra as pessoas, eles são religiosos, eles dizem, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo e outro. Qual é a tua atividade regular? Todas. Tu trabalhas de quê, como tu falou? Eu sou sócio de plantações, Legal. sabe? Eu sou aposentado. É relacionado à natureza mesmo. Eu faço muitas coisas na minha vida, bastante coisas. E esporte, eu conheço muitos também, Legal. né? Então, eu gosto de ver as pessoas felizes, Assim sabe? que é bom. Realizando o sonho, né? Agora, antes de abrir as perguntas, que estamos com um tempo bem limitado, mas vamos fazer uma continuação. Progressão. Progressão. A progressão, eu criei, assim, eu posso dizer que eu criei a progressão. Progressão é o mundo da mente. E a progressão começa com saúde, sorte, dinheiro, carisma, sucesso, vida longa e amor. Tu tendo tudo isso, tu tem tudo. Não precisa mais nada, né? Esses tempos chegou um médico muito bacana lá na minha casa e eu estava falando sobre progressão. Eu juntei umas pessoas e estava fazendo sobre a progressão, né? Então, daí ele disse, Paulo, eu vou te falar uma coisa para ti. O dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra a saúde e o dinheiro não compra a felicidade. Eu disse, olha, eu não quero ser contra o que o senhor está dizendo, né? Mas o que o dinheiro não compra, ele manda buscar. Né?
Daí eu falei para ele, olha, se o senhor pegar, deixar a sua Mercedes aqui na frente da minha casa, né? E os seus documentos aí, cartão, qualquer coisa, e subir a lomba aqui e pegar um ônibus, o senhor não passa na roleta sem dinheiro. Sem dinheiro não se vive. Sem dinheiro não existe casamento. Sem dinheiro não existe amor. Sem dinheiro não existe felicidade. Sabe? Então, só que nós somos uma experiência que não deu certo. Mestre Paulo, aqui no programa, tu disse que ia ser algo diferente, realmente está sendo sensacional. Verifiquei, além do tempo, tá? Recém começaste a querer explicar o que é progressão. Temos 15 minutos de programas e temos uma enxurrada de comentários e perguntas. Não tem problema. Faço a seguinte pergunta para ti agora no ar. Tá? Qual a possibilidade de, para podermos entrar agora nas perguntas e tudo mais, semana que vem eu remanejar as entrevistas e podermos fazer a segunda parte do programa para falar de progressão? Podemos, sim, a gente vê um dia, né? Eu também sou uma pessoa bastante ocupada, mas por a isso gente... te digo, para a próxima quarta, poderias estar de novo? Com aqui? certeza. Bom, então, deixamos a progressão para que expliques na próxima quarta e vamos aos comentários, às perguntas, porque aí fica interessante. Não, olha, eu quero dizer para as pessoas, como eu estava falando antes ali, eu não me importo se cair de pau em cima de mim, eu me preocupo é que as pessoas tenham mais conhecimento, vivenciem o que eu já vivenciei, né? Não quero que eles passem pelo que eu passei, sabe? Mas eu quero que eles vivenciem. Tá fascinante. Olha aqui, o primeiro comentário, tá? Simone Eduardo. Sou Eduardo Medeiros. Esse homem me curou. Rodrigo Rodrigues. Um grande abraço ao nosso mestre Paulo, homem que nos inspira a vida. Simone Eduardo de volta. O guia da sabedoria. Segue o Eduardo. Ele se alimenta da montanha, a montanha que ele preparou e que serve também para ajudar os outros. Também. Sigamos. Jorge Humberto. Meu maior testemunho da grandiosidade e capacidade desse homem sábio e mestre vem de pouco mais de 3 anos, quando, em conversa com ele, manifestei a situação da minha filha mais velha, que não conseguia engravidar por problemas de endometriose. Mestre me disse, não vejo assim, ela pode ser mãe, inclusive de 2 filhos se quiser. Pedi ajuda, passado alguns meses, minha filha, que morava no exterior, me chamou na web para mostrar a ultrassonografia com sinais de Lauren, minha neta. Gilberto de Gravataí diz, mas você pode falar sobre a vida de alguém e vivência? Bom, até para ganhar tempo. Os comentários que precedem já está respondendo mais que isto. Até estou pulando rápido porque são muitos comentários. Recorri aí e verifiquei. Morgana de Esteio diz, se você tiver contato visual com alguém, consegue saber será, o que a pessoa tem? Consigo. E aí eu sou obrigado a fazer uma consulta, com certeza. Mônica de Portão diz, aqui acompanhando vocês. Parabéns, Lara, por mais um
convidado de peso. Obrigado, Mônica, por sempre estar assistindo. E procuramos trazer sempre bons assuntos e gente qualificada. Osmar de Cachoeirinha diz: gostaria de saber como é ser ele. Isso é bom ou é ruim? Como as pessoas veem isso, como as pessoas veem isso na vida dele? Acho que entendi. Gostaria de saber como é ser ele. Ou seja, está perguntando como seria a tua vida, acho eu. A minha vida é boa, mas eu não tive uma infância, sabe? Eu vim de uma família boa, que tinha tudo, e eu não tive uma infância por causa de tudo isso aí, né? A compensação da vida, o equilíbrio da balança, né? Angélica Melegari: grande mestre, só temos coisas boas para falar dele. É grande pela cura do meu marido. Jorge Humberto: minha neta hoje está com 3 anos, absolutamente saudável e surpreendendo a todos com sua força, carisma e inteligência. Daisy Henninger Fiusa: grande mestre Paulo, mestre da sabedoria, temos muita gratidão por ter conhecido uma pessoa tão iluminada. Continua. Maria Eduarda Gil Fernandes: querido mestre Paulo, as pessoas mais humildes que conhecemos, nossa eterna gratidão por tudo que ensina e acompanha com nós, principalmente por ter nos ajudado no momento mais tenso de nossas vidas, que foi quando tivemos que encarar o câncer, e graças à sua ajuda saí vitoriosa. O Senhor, desde o primeiro dia, me disse que conseguiríamos e conseguimos, com todo o carinho e admiração de nossos corações, Aline e Henrique. Allen Marcos Witt: muito sábio, grande homem. E vamos lá. Simone Eduardo: a montanha dele é maravilhosa. Segue, Eduardo. Foi lá que o mestre Paulo me tirou das trevas e me mostrou o caminho. Miriam de Porto Alegre diz: eu creio que isso seja um dom dado por Deus para que ele use em benefício dos seres humanos. Bruno de Taquara diz: boa noite, nada melhor que um programa informativo para sair da negatividade. Que bom! Vitor de Parobé diz: boa noite, Lara, estou na audiência em mais uma quarta, parabéns, muito obrigado. João de Caxias diz: no início deu medo. E hoje, como é a vida dele e como ele vê os acontecimentos de hoje sobre o vírus? Eu vejo os acontecimentos do vírus. Ele já teve, essa é a terceira vez que ele vem ao Brasil, né, trazer esse problema todos. Eu acho que vai dar tudo certo, tudo perfeito. O problema é que as pessoas estão em pânico, né? As pessoas estão em pânico, estão com síndrome de pânico, as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas podem sofrer uma esquizofrenia, né? Mas tem que fazer isso, tem que ficar dentro de casa, tem que se cuidar, porque há casos aqui que eu fiquei sabendo de pessoas muito sérias em que houve pessoas que se suicidou, que estava com uma gripe, agora, pensou que era e tinha 2 filhinhos e se suicidou. Alguns casos assim. Então, gente, vamos devagar, vamos fazer
o que a medicina manda, vamos todo mundo nos unir, nos dar as mãos? Meio que me emocionei. Não, tranquilo. É um programa que está vibrando, né? Nos dá as mãos e toca a vida. Né? Amanhã nós vamos ter um Brasil muito melhor. Tudo passa. Isso aí, positivismo. Everton Figueiredo diz: vamos lá. Temos muito carinho e gratidão pelo mestre Paulo. Nossa filha foi diagnosticada com hidrocefalia gravíssima, com 18 semanas de gestação. E procuramos o mestre para nos dar apoio. Enquanto os médicos diziam que ela não iria sobreviver, e a gestação, o mestre sempre nos disse que ela iria nascer perfeita, que tinha que acreditar que tudo daria certo. Confiamos nele, total e incondicionalmente. Tivemos que assinar vários termos por nos responsabilizar por tudo que viria, porque os médicos queriam tirar ela antes do tempo, mas confiamos no mestre e enfrentamos todas as situações com fé. E graças a Deus e ao mestre Paulo, que juntamente com nossa fé, assim hoje nossa menina já está com 5 anos e esbancha saúde. Somos eternamente gratos a ele. Essa responsabilidade eu assumi porque a esposa dele, uma menina, ela estava chorando, desesperada, poderia até ir ao suicídio, né? Então, o que aconteceu? Eu disse para ela, olha, é uma coisa que eu não faço, me meter na vida da medicina, mas a tua filha vai ser fantástica, inteligente, e se tu tirar, tu está cometendo um assassinato. E está aí a menina é linda, é fantástica, a Nicole, inteligente, né? Mas isso graças aos seres, eles que fazem isso, né? Eu só sou um veículo e... Bacana. Boa noite, esse é o mestre que está tratando o meu afilhado de câncer raro na perna. Um relato muito importante para nós. Tivemos uma reunião com os médicos e eles falaram que o meu afilhado chamado Derek teria que amputar a perna e ficamos apavorados. E aí no dia próximo tínhamos consulta com o mestre. Passei para o mestre o ocorrido. Aí o mestre me olhou e disse: fica tranquilo, ele não vai fazer nada disso. Aí no dia da consulta ao médico falaram que ele não vai mais precisar fazer a cirurgia. Então, tenho muito a agradecer a ele. O Derek adora ele e nós também. Somos tanto a agradecer que ele do fundo do coração. Temos muito carinho e gratidão pelo mestre. Tá, esse repetiu a mesma aqui. Tá, de 5 anos ou não? Opa. Então, não. Gratidão pelo mestre Paulo. Nossa filha foi diagnosticada com isso. Repetiu. Ou mudou o fim. Vamos outro comentário. Everton Figueiredo. Não temos palavras para explicar a gratidão por ele. Nosso maior tesouro está conosco porque acreditamos nele e nossos seres. Gratidão. Salneo Otaviano Silveira, mestre, meu querido, muita luz a você. Grande e doce coração, ele sabe tudo sobre os chás. Existem muitos chás na montanha, diz Eduardo. Vamos lá, últimos comentários, então encerrar o programa. Andrea Vargas,
É sempre um prazer ouvir as histórias de vida e as sábias palavras do Mestre Paulo. Me emociona sempre. Ele é um ser iluminado, extremamente sábio e que só faz o bem. São incontáveis os relatos de cura intermediados por ele. Eu mesmo passei por uma situação de óbito certo, mas graças a ele estou bem. Só tenho a agradecer que Alá e os seres o protejam sempre. Thaís Tomaseil, ali ele faz uma consulta e me operou e disse: você tem uma infecção urinária grave, mas vai ficar bem. E hoje estou aqui feliz porque o mestre curou. Obrigado, mestre Paulo. Os seres estejam sempre com você. E os últimos 3 comentários. Rosa dos Santos, eu sou a Neca e só tenho a agradecer por conhecer o mestre Paulo. Há 40 anos e só saber as curas, só vim saber as curas serias, inclusive da minha filha. Obrigado, mestre Paulo. Neca. Natália Rodrigues, é grande a emoção de estar perto do mestre e conhecer o mundo dos progresso que nos ajuda muito. Grande abraço, mestre Paulo, e para a sua família. Rosa dos Santos, aqui, Neneca, só a minha família só curas formas 3, então o agradecimento por todo o mestre Paulo Neca. Pessoal, fantástico o programa de hoje. Gostaria que no final desta primeira parte, teremos semana que vem a continuação, fizesses em 3, 4 minutos para encerrar algum comentário e deixar na expectativa para o pessoal assistir na próxima quarta-feira a continuação. Porque eu sou uma pessoa bastante duro. Poxa, essas pessoas se emocionam. Não, a energia aqui que está no ambiente, no ar, desde o início essas pessoas fantástico. São fantásticas. Alguns eu conheço, outros não, mas quantas mil pessoas já passou pela minha vida, sabe? Né? Mas a gente ainda vai falar na progressão. Isso as pessoas têm que aprender, ganhar dinheiro, usar sua mente, né? E eu achei esse rapaz aqui, uma pessoa muito inteligente, um cara que tem um alcance muito grande de mente, é uma pessoa que vai ser muito feliz na vida, eu tenho certeza. E o ambiente aqui, gente, ele é fantástico. Sensacional, obrigado pelas palavras, então. Ok? Bueno, a ver, mais uma mensagem aqui. Pô, nem uma paulada ninguém vai me dar. Luiz Amelo, ele é um espiritualista? Ele é de Sapucaia? É a primeira pergunta. Bom, já explicou que não é espírita. Ele denomina de forma diferente. E tu moras... Qual é a cidade? Canoas, então não é Sapucaia. É. Respondeu o Simone Eduardo Burchi aí, de Canoas. Luísa Melo, como falar com ele? Pois. Vamos, digamos assim, assistam o próximo programa e, além de saber mais e saber sobre a progressão, verificamos como conversar com ele. Ok? Poxa, muito obrigado a todos e a você. Poxa, o ambiente aqui é fantástico e é uma coisa muito séria. Poxa, é uma emissora pequenininha, mas acredito que não perca para muitas emissoras grandes aí, pessoal. Para as grandes. O pessoal aqui é muito bom, né? Que bom, então. Então, vamos tocar a vida, né?
Fico muito contente, dos programas improvisado, como viram hoje, deu problema na configuração do meu cartaz de LED. Estamos bem soltos e livres. No próximo ele estará arrumado. Então, pessoal, obrigado, mestre Paulo. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Espero vocês, ojalá possamos estar todos juntos para ver a continuidade do programa. Adeus. E vamos à luta, né, gurizada?